Paz, igreja, eu estava observando como o nosso Deus ele é maravilhoso, né? A Bíblia relata, querido, que Deus ele manda o seu profeta Jeremias, lá no capítulo de número 18, descer na casa do oleiro, para ele observar como que o oleiro construía um vaso. Deus, ele no seu ensinamento, ele sempre foi didático. Lembra quando Jesus ele veio aqui na terra? Jesus ele gostava de contar parábolas, porque Deus ele sabe que quanto mais didático ele é, mais as pessoas conseguem entender. E Deus ele pede para Jeremias descer na casa do oleiro e observar a forma que o oleiro ele faz o vaso. E eu fiquei pesquisando um pouco como o oleiro ele faz o barro. Muitas das vezes vem a imagem somente do oleiro já com barro na mão, aquela maquininha girando e ele girando ali, fazendo a forma do barro, não é verdade? É assim que vem a nossa mente. Mas na realidade, querido, é muito mais do que isso. O oleiro, para ele fazer um vaso, primeiramente, querido, ele vai lá no mangue, ele vai lá pegar o barro. E não é qualquer barro que ele pega. Ele vai lá no mangue, ele pega o barro. E quando ele pega aquele barro, eu quero que você já comece a olhar para a sua vida, da transformação que Deus ele quer fazer na sua vida, ok? Quando ele pega o barro ele vem cheio de sujeira. O barro ele vem com pedras, o barro ele vem com galhos, ele vem com folhas. Quem sabe ele vem com algum bichinho. E quando o oleiro ele pega esse barro, a primeira coisa que ele tem que fazer com o barro é limpar o barro. Ele tem que fazer uma peneira todinha no barro. Muitas das vezes, quando nós viemos para Cristo, Deus ele tem que fazer uma peneira em nós. Ele tem que nos limpar, porque a gente vem com muitas sujeiras de lá do mundo. Nós viemos com muito vício de lá do mundo. Isso é muito ruim, Deus ele sabe disso. Deus ele sabe que precisa limpar para o vaso começar o processo de ser construído. Depois, quando ele limpa aquele vaso, ele começa, queridos, em nome de Jesus Cristo, ele deixa o vaso ali de canto. Ele deixa o vaso de canto para curtir. Depois que ele deixa o vaso um tempo de canto, aí sim ele vai começar a dar forma no vaso. Só que antes de dar forma no vaso, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa deixar o vaso um pouco mais homogêneo. Irmãos, e aí é que dói. Porque o oleiro ele começa a bater no vaso. Ele começa a bater, e ele enrola o vaso, e ele dá soco no vaso, e ele amassa o vaso. Ele vai fazendo esse processo até o barro ficar homogêneo. E é um processo que muitas das vezes, quando vem nas nossas vidas, é muito dolorido, dói demais. Esse processo, quando Deus ele começa a nos bater, começa a nos amassar. Quem sabe você está passando por este momento de Deus te amassar, de Deus te jogar, de Deus te bater, para que a massa fica homogênea, para que você fique da forma que o oleiro ele quer. Não pode ser de qualquer forma, porque se for de qualquer forma, na hora de fazer o vaso racha. Não pode ser de qualquer forma. Pronto, bateu, passou pela primeira prova. Quem sabe você está nesse processo. Depois que bate, passa por essa forma, aí é a hora de começar a moldar o vaso. Também é outra parte totalmente dolorida, porque Deus ele quer nos moldar, ele quer nos ensinar, e não há melhor forma de ensinar do que muitas das vezes colocar a gente na prova. E quando Deus coloca a gente na prova, querido, o professor ele nunca dá a resposta, ele fica em silêncio, ele ensina, mas depois que você está na prova, o professor ele não dá respostas, ele fica em silêncio, e você tem que passar pela prova. O oleiro ele começa a moldar o vaso, e o vaso começa a ser moldado, e o vaso às vezes cai, ele tem que pegar de volta. É um processo complicado, é um processo de vai e vem, gira, e vai para um lado, vai para o outro, e passa a mão, e molha a mão, e vai moldando, e molda o vaso. Você pensa que acabou? Não. Depois que ele molda o vaso, coloca de canto de novo para secar. Vai ficar ali de escanteio. Sabe aquele momento, querido, que você às vezes você ora, você pede, você busca e parece que Deus não está te ouvindo? Quem sabe é neste momento que você está de canto.
Deixa lá, vamos observar. Ele fica de canto, querido, porque ele precisa secar, para poder ver se não tem nenhuma rachadura, para ver, querido, se não vai ter rachadura. Se houver rachadura naquele momento de secar, tem que começar tudo de novo. E quantas das vezes, querido, nós estamos neste processo de deixar de canto, de deixar secar, e nós não aprendemos. Por quê? Porque na hora de apanhar, na hora de ser amassado, murmuramos, reclamamos, e não foi direito. Reclamamos, pedimos para Deus, e aí racha, aí o oleiro tem que começar tudo de novo. Às vezes é assim nas nossas vidas, às vezes é assim, dessa forma. Quantas pessoas não aprendem? Porque o oleiro, querido, ele é o professor. Deus, ele é o nosso professor. E quando ele nos coloca na prova, ele não pode dar resposta, ele nos ensina. Depois ele nos coloca na prova para ver se a gente aprendeu. Ele não passa a resposta. E muitas das vezes, queridos, nós não passamos na prova. Voltamos tudo de novo no início. É por isso que o povo de Israel, eles ficaram rodeando 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Quando eles saíram do Egito, querido, era questão de horas para entrar na terra prometida que manava leite e mel. Eles demoraram 40 anos. Quanto tempo, querido, você está aí buscando e você não consegue a sua vitória? Porque você murmura, porque você reclama. E quando o vaso está quase pronto, quando Deus vai olhar, tem uma rachadura, tem que começar tudo de novo. O vaso fica de canto. Depois, quando ele fica de canto, queridos, o olheiro vai lá, pega, depois de um tempo, pega o vaso, e aí é mais uma fase dolorida. Sabe qual é a fase? Aquela que o olheiro precisa colocar o vaso na fornalha. Eita, aleluia! Mais uma prova, coloca na fornalha, no fogo. Quantas vezes a gente está no fogo? Quando a gente está no fogo, é aquele momento que você olha e fala assim: pastor, eu não aguento mais, não dá mais, eu estou a ponto de desistir. Só que você não desistiu ainda, você está sendo formado. Aguenta mais um pouquinho, porque já está quase acabando, a prova já está quase acabando, aleluia. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Quem sabe você está nessa fase, não rachou, você está aí agora, entrou na fornalha, está difícil, está doendo, mas aguenta mais um pouquinho, está acabando. Logo, logo o vaso vai ficar pronto. O olheiro, ele tira o vaso, ele examina, ele olha, ele faz aquele check-up, está tudo certo. Agora é hora de pintar. Eita, agora é hora da bênção. Agora é hora da benção. Começa a pintar, começa a desenhar. O vaso já criou forma, o vaso está firme, não voltou para trás, não desistiu, está firme. Ele começa a pintar e o vaso vai ficando bonito. Depois que ele pinta, fica aquele vaso bonito. Aí é mente de pregador já começando a fluir. Eu imagino Deus já enchendo o vaso de azeite, aleluia, que quer dizer o Espírito Santo, aleluia, da verdade. Deus, ele enche o vaso, e aí há quem olhe e fala assim: já nasceu assim, nasceu em berço de ouro, é protegido do pastor, é protegido de não sei o que, é puxar saco. Não, é porque passou na mão do oleiro. Não sabe o que você passou para chegar até aqui, não sabe a luta que você passou para chegar até onde você está agora. Quem sabe, querido, você está passando por essa prova, quem sabe você está passando por essa peleja, mas Deus, ele manda dizer: aguenta só mais um pouquinho, porque eu estou tratando com você e eu vou te formar um vaso valioso para a glória de Deus. Deus, ele quer nos formar, querido, como um vaso de honra e não de desonra. Querido, coloca aqui embaixo nos comentários: eu sou um vaso de honra. Profetiza na sua vida, crê em nome de Jesus Cristo. Coloca aqui embaixo nos comentários: eu sou um vaso de honra, aleluias, porque você é um vaso de honra. Deus, ele levantou você para uma grande promessa. Ele tem uma grande promessa na sua vida. E você não vai morrer desse jeito não, em nome de Jesus. Você vai aguentar. Deus vai te sustentar. E você vai passar por essa prova dando glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai,
E eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por essa grande palavra, a qual o Senhor nos deu, Senhor meu Pai, nesta manhã de hoje. Obrigado, Senhor meu Deus, por entender, Senhor meu Pai, que muitas vezes nós passamos pela prova, meu Pai, e nós devemos aguentar, porque sabemos, ó Pai, que como o oleiro molda o vaso, cria um vaso, o Senhor também está nos moldando, nos criando. O Senhor também, Senhor meu Pai, quer nos fazer, Senhor meu Pai, um vaso valioso, um vaso novo. Eu te peço, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, para a tua glória, meu Pai, sustentar os teus filhos que estão comigo aqui agora, que estão orando, que estão intercedendo, que estão passando pela prova. Muitas das vezes, ó Pai, querem desistir, não estão entendendo ainda pelo que estão passando, mas nós entendemos pela tua palavra, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor só quer o nosso bem, que o Senhor está nos moldando, nos protegendo, que a tua graça está conosco. Pai maravilhoso, seja na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama chuva de bênçãos, meu Pai, sobre a vida deles, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Fique com essa palavra, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, e saiba que Deus, Ele é contigo, Ele não te abandonou. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te sustentando, em nome de Jesus Cristo, e vai te fazer um vaso valioso para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu te aguardo aqui amanhã, em nome de Jesus Cristo, com mais uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.